O Espiritismo toca em todos os ramos do conhecimento e dos sentimentos. Porque a base de toda angústia humana é o amor. Não é? O amor pode levar a pessoa a esquartejar a outra, ainda fritar o coisa, não é? Com azeite de dendê, né? Azeite de dendê, tá vendo? Tá vendo onde o amor pode levar? Às vezes a pessoa enlouquece. Eu tenho testemunho de uma pessoa que morreu de amor. Hein? Por quê, menino? Eu não estou ouvindo nada. Ah, entra pro convento. Aí é que é pior. Aí vai terminar com amores ilícitos. Não é não? Então eu acho que a gente vai ainda aprender o que é o amor. Eu estou doido para aprender. Porque o amor inclui o quê? No estágio moral, espiritual em que o homem se encontra, o amor está ligado muito à paixão, sei lá, à carne, né? Isso é natural. No estágio que o homem se encontra, é assim que vai funcionar e deve funcionar. Não é uma coisa assim abstrata, ideológica, né? Metafísica, não é não. É um problema ligado também ao sensório, né? E ao físico, as manifestações físicas. Isso é que, infelizmente, é o que vem prevalecendo. Agora, existem, claro, amores, assim, chama de platônicos, mas eu acho que é aves rara, né? É difícil encontrar alguém que ame de uma forma absolutamente desprendida, né? Despojada de qualquer condição assim, sexual, material, né? É muito difícil. Não sei nem se ainda existe. Talvez tenha existido no passado, né? Mas entra no terreno da mitologia e do imaginário, né? E aí a gente tem que estudar com muito cuidado, com muito carinho, né? Para não se comover. E às vezes há certos, né? Como a Dama das Camélias, por exemplo, Elane e Lancelot da Távola Redonda. Elane amou Lancelot de tal maneira e ele a rejeitou. E ela então se mata. Então há muitas histórias assim de mulheres que se matam por amor. Kardec conta o caso até de um casal que ambos se mataram por amor. Ela queria casar, ia casar com ele, mas a família não permitiu. E aí ela casou com outro, mas sem gostar, sem amar. E continuou amando o ex-namorado. Aí o marido viajou, mas eles não adulteraram. Não houve adultério. Eles honraram a ausência do marido, ela. E aí os dois se mataram, tomaram veneno e pediram para serem enterrados juntos. Isso é verdade, Kardec conta esse caso. E os dois foram enterrados juntos. O marido concordou. Tá vendo?
Se fosse aqui no Brasil, eu duvido que concordasse. Eu pensava muito passional aqui, né? Mas Kardec conta esse caso. Quer dizer, a família não deixou. Agora, a família teve que assumir a responsabilidade desse suicídio duplo, né? Aí piorou a situação para eles. Antes permitisse. Que hoje em dia não tem mais isso não, viu? A família não quer, é aí que casa mesmo. Mesmo que se esborrache, se dê mal, mas casa. Porque tem o problema agora da individualidade, isso, aquela história toda. Não pode pressionar ninguém, tem o estresse. Aí então, o jovem, a jovem, ambos fazem o que dão na teia deles, né? Então é isso que caracteriza, né, certos estados. Por isso mesmo que está havendo muita separação, né, entre casados, né, pessoas que se juntam, né, que hoje em dia estão mais se juntando do que casando. E quando casa, separa, quando junta, amarra mesmo, né? E tem uma coisa, quando estão juntos e casam, aí separam, não sei o que é. Olha, quem vive junto aí não casa não, porque separa. Olha, eu já fiz até uma estatística, viu? Eu não sou ordem não, mas já fiz. Então vamos aqui, lendo e comentar. Apresento-lhes a pesquisa a seguir sobre os amores dos deuses. Eles também amam e às vezes usam os seus poderes divinos para se fazerem amados. São relatos plenos de encantamentos, tristezas e morte. E se o amor entre os deuses suscitam tantos problemas, aliás, não é suscita tantos problemas, avalie entre nós, mortais, frágeis criaturas, que não conseguem, apesar do tempo, criar condições de equilíbrio entre o amor e o ser amado. Há sempre conflito. Quem sabe se esses conflitos não fazem parte do próprio processo amoroso? Disse-á que sim, os que verdadeiro amam ou já um dia amaram. Daí deuses e humanos sentem o amor de maneira diferente. Os deuses, possuidores de recursos poderosos e detentores de profunda sensibilidade, sofrem, acreditamos, muito mais que os humanos, pobres mortais que não possuem senão a força do sofrimento que se expressa pela dor, gerando inconformismo e sensação de profunda melancolia. Contudo, o amor é um só. É um Deus que não habita o Olimpo majestoso, mas o íntimo do ser imortal ou mortal, que o sente e o cultua da mesma forma. É o Deus dos deuses, diante de quem se curvam os poderosos, tornando-os humildes, e os fracos, tornando-os estoicos. Então, o Deus, para mim, o verdadeiro Deus é o amor. Não é Cupido. Ele não tem nenhuma simbologia, embora os gregos tenham tentado isso. Então, o primeiro casal aqui, bom, Osíris e Ísis. Osíris era um sábio rei do Egito que civilizou seu povo, livrando-o do estado primitivo, ensinando-lhe a agricultura, dando-lhes leis e instrução para os cultos aos deuses. Depois de conseguir a prosperidade de seus súditos, resolveu atender aos apelos das nações que lhe solicitavam ensinamentos. Ausentou-se para esse fim, deixando sua irmã e mulher, Ísis, no governo da nação egípcia.
Ísis passou a governar seu povo com sabedoria e justiça. Mas seu irmão Sete, aproveitando-se da ausência de Osíris, perpetrou uma conspiração para a qual aliciou 72 pessoas com a cumplicidade de Asi, rainha da Etiópia, que na ocasião se encontrava no Egito. Osíris era o bem, Sete o mal. Planejando matar Osíris, Sete armou um plano. Antes tomou as medidas exatas do corpo de Osíris, sem que este soubesse. Depois mandou fazer um esquife, no qual o corpo do rei se ajustaria perfeitamente, como era de praxe no Egito. Num banquete para o qual convidou Osíris, Sete, em tom jocoso, prometeu que daria o esquife de presente ao convidado que nele coubesse de modo exato. Nenhum dos presentes se ajustou ao caixão. Chegou a vez de Osíris. Este deitou-se no esquife, ajustando-se perfeitamente a ele. Imediatamente os conspiradores fecharam o caixão com chumbo e o atiraram no rio Nilo. O crime, fratricídio, ocorreu no dia em que começou o inverno. Ísis veio a saber da tragédia em Copto, onde se encontrava. Vestiu-se de luto e saiu a procurar o corpo do marido. Chegou a saber que o esquife levado pelas águas estava em Biblos, nos pântanos do delta, junto de uma tamareira, cujo tronco passou a crescer em torno da urna funerária, envolvendo-a e ocultando-a inteiramente. A tamareira crescera tanto que o rei de Biblos, sabendo do fenômeno, resolveu aproveitá-la e mandou cortá-la para servir de coluna ao teto do palácio. Na tentativa de reaver o corpo do marido, Ísis resolveu servir de ama a um dos filhos do rei Biblos, desejando que o menino se tornasse mortal. Todas as noites ela o expunha ao fogo, enquanto transformava a si mesma em andorinha, para chorar e lamentar a morte do marido. Certa noite a rainha viu a criança queimar-se nas chamas. Assustada, gritou, e com isso faria com que o filho perdesse a condição da imortalidade. Então, Ísis deu-se a conhecer e pediu a coluna que lhe foi dada. Assim ela voltou ao Egito, levou consigo o féretro de Osíris para ocultá-lo em local secreto, como de fato fez, enquanto procurava Horus. O destino, porém, fez com que Sete, por acaso, encontrasse o esquife enquanto caçava o luar. Reconhecendo o irmão, cortou-lhe o corpo em 14 pedaços, que mandou espalhar por lugares desencontrados e longínquos. Sabendo do fato, Ísis fez um barco de papiro e, viajando em busca dos despojos, chegou a juntar os fragmentos e reconstituir o seu filho, instruindo a lutar. Então Osíris voltou do outro mundo, ressuscitou, aparecendo a Horus, seu filho, instruiu a lutar contra Sete. Houve a luta que durou muitos dias, mas Horus, o filho da viúva Ísis, saiu vitorioso. Osíris ficou sendo o juiz dos mortos e rei do mundo inferior. A maçonaria é a grande viúva. Isso tem a ver realmente com a maçonaria, viu? A maçonaria, por sinal, aí quem for maçom me corrige, mas ele é um retalho de fatos, né,
dizer assim, metafísicos, ou então mitológicos, e que esse processo deu origem justamente a essa, vamos chamar assim, ordem secreta, não é? Que muita gente fala da origem até da maçonaria. Parece que a origem verdadeira dela é do tempo de Salomão. É o que alguns autores afirmam. Por exemplo, os pedreiros, e tanto que um dos símbolos da maçonaria é o compasso e aquele avental de pedreiro. Então os pedreiros, na construção dos templos, né, de Salomão, conversavam muito. E aí um dia alguém proibiu. Eles então criaram sinais e se comunicavam através desses sinais. É uma das histórias, né, ligadas à maçonaria. Outros dizem que ele teve origem, que ela teve origem no Egito. E a maçonaria moderna teve a sua reformulação chamada franco-maçonaria na Inglaterra, mais especificamente em Londres. Então, ela se reformulou, ela se reestruturou e tem alguma coisa a ver, segundo também alguns especialistas, com a Ordem Rosa Cruz. Que a Rosa Cruz não é uma só, são várias. Foi havendo dissidência e fundaram outras ordens, né? E todas essas ordens sempre há dissidência. É como aqui no movimento espírita. O número de centros está ligado ao número de dissidências. Por exemplo, tem alguém aqui, como já aconteceu aqui várias vezes, aí não querem mais ficar aqui, não concordam mais com a metodologia do centro, aí sai esse grupo e funda um centro. É assim que os centros são fundados. Raramente eles são fundados assim, com amor, com sabedoria, é por causa da briga mesmo. Então os obsessores acompanham. Os mentores ficam. Eu ainda não vi nenhum sair daqui. Mas os obsessores vão. Eles são os dissidentes, os obsessores dissidentes, né? Aí vão embora. Já fundaram vários centros de espírito de pessoas saindo daqui. E de outros centros também. Saem e fundam, né? É muito menos pelo ideal, é mais por uma questão de, sei lá, de status, de orgulho, ferido, capricho, qualquer coisa dessa. Ou para dizer que tem capacidade de dirigir um centro, o que é uma coisa muito complicada, precisa muita raça, muita força, viu? Força de vontade. E não é fácil. Eu venho aqui, ó, domingo, vem segunda, vem terça, vem quarta, vem sexta. E ainda vou terça de manhã na livraria. Então é para quem assume mesmo. É negócio de um dia, 2 dias, isso não. Ah, se eu venho aqui tal dia, pronto, acabou. Eu não, é a semana praticamente toda. E antigamente era de manhã, de tarde e de noite, agora melhorou um pouquinho. Então precisa ter muito ideal. Bom, mas continuando. Hein? Pode, desde que seja no tema, né? Eu tive um sonho atrás, né? É que dizem que tem um negócio de uma cerimônia com o bode, né? É porque querem ligar a maçonaria, e isso daí a própria religião católica enfatizou, é que o bode significa
o diabo, né? O demônio. Tanto que você vê em Elifas Levi, ele representa o demônio, né? Com a cabeça de bode. É um corpo meio humano, né? Pelo menos aparenta ser humano. É o Bafomé. Bafomé é o demônio. Agora, o interessante é que em algumas catedrais europeias, o Bafomé, que é o demônio, fica bem na frente, na fachada do templo. Em Notre Dame mesmo tem um. E eu vi. Está lá. Até os vitrais de algumas catedrais, como Chartres, são demoníacas, estão ligadas à manifestação dos demônios. Parece um contrassenso, né? E todas as catedrais na Europa, sem exceção, foram construídas em locais energizados, que foram identificados através de técnicas, né? Como a geomancia. A geomancia é uma das artes assim, divinatórias mais antigas. E então os templos também, os egípcios conheciam a geomancia, o pessoal da Mesopotâmia conhecia, os gregos conheciam também, tanto que erigiam seus templos em lugares estratégicos, energeticamente para dar certo. Eu sempre disse isso aqui, esse terreno aqui, não é próprio para o centro. Eu soube logo desde o início. Agora, é de achar onde? Ruim por ruim, pode ser bem, né? O que veio a gente traçou. Pronto. Vera. Está com sono? Então, isso aqui, esse terreno, não é próprio. Vocês veem que, por exemplo, sabe onde é que tem muito terreno próprio? Na Pituba. Bota uma casa lá, eu conheço um terreno, já foi farmácia, já foi tudo. Até casa de jogo já foi. Aquela área toda ali, sabe por quê? Porque aquele era cemitério de escravos, a orla toda. A começar pela ladeira da Barra também. Hein? Aqui era uma casa, né? Uma família Tarquínio. E aqui era um bar, chamado Canto da Sereia, se não me falha a memória. Aqui o bar ficava em cima e o rendezvous embaixo. Não me pergunte o que é rendezvous, pelo amor de Deus. É intraduzível, viu? É intraduzível. Não vamos traduzir não. E havia até a bolsa aqui, fazia até a bolsa. E aí, resultado, essa energia, é chamada de egrégora, ela fica no lugar. É mesmo que certos objetos, que podem levar 50, 100 anos para desfazer o processo de decomposição. Então a energia fica por muito tempo no local. Então, mesmo trabalhando com amor, mas foi que eu falei sobre o amor. Eu acredito nele. É como as bruxas, que os espíritos dizem assim, eu não creio em bruxa, mas se há, né? Então até aqui. Depois de lutar para encontrar o corpo de seu amado Osíris, a Ísis só restava lamentar e chorar diante do féretro do amado.
O pranto de Ísis é cheio de lamentos e de dor, mas não há nenhum desejo de vingança de sangue. E aqui tem uma espécie de poema ou exortação, né? Hein? Você está falando demais hoje. Está nervosa? Está excitada? Está excitada? Que fala às vezes de amor, fica excitada, né? Sei lá. Aí vem algumas imagens assim, né? Amor, aí pá, a imagem. Quem pensa em amor, pensa em quê? Em coisa boa, não é? Volta à tua casa, volta, ó Deus. Volta, ó tu, que não tens inimigos. Volta, meu lindo jovem, volta à tua casa. Era jovem, né? Que eu quero que me vejas. Belo jovem, volta à tua casa, que meu coração se angustia e meus olhos querem ver-te. Vem àquela que te ama, sim, que te ama, meu ofre beato. Vem a tua irmã, tua mulher tua, que ela era irmã dele. Mas vamos seguir o exemplo aí de Osíris e dizer, não, pelo amor de Deus. Filha também de tua mãe. Choram todos juntos, deuses imortais, voltados para o teu semblante. Chamo-te e choro de se ouvir até o céu, mas não ouves minha voz, a voz de tua irmã amada na terra. E sei que a qualquer outra nunca amaste, meu irmão, esposo meu. Tá vendo? Essa é uma confissão de amor, viu? É linda, não é? Não é bonita, não? Só que eram irmãos, aliás. Mas não impediu que o amor, não é? Porque tem uma coisa que, sem fazer apologia desse acontecimento, mas uma coisa é certa. Eu tenho a minha irmã, tenho o meu irmão, mas somos filhos da mesma mulher, mas somos espíritos diferentes, somos espíritos que trilharam estradas diferentes, experimentou o sofrimento, a dor, até o próprio amor ao longo das vidas sucessivas. Isso aqui pode ser uma aberração dos irmãos, mas pode também refletir o senso, né, entranhado da reencarnação, o conhecimento da reencarnação, e dizer, olha, nós somos irmãos, mas nós somos espíritos afins, temos os nossos desejos próprios, temos as nossas necessidades próprias, temos o nosso caminho, os nossos caminhos até então foram individualizados. Então tem esse lado também que a gente não pode deixar de considerar. Embora as convenções humanas, em vários níveis, tanto genético como social, até mesmo em nível religioso, né, jurídico, nós não podemos nos casar com os nossos irmãos. Mas que são dois espíritos diferentes, são. Não é porque vieram da mesma fonte, biologicamente falando, que eles são iguais, nem os gêmeos são iguais. Podem ser na aparência, em gêmeos univitelinos, né? Mas às vezes são inimigos, às vezes têm tendências assim profissionais diferenciadas, gosto. Agora, existem estudos sobre os gêmeos, a propósito. Tem os irmãos Corsos, por exemplo, que aquilo ali é uma alegoria, aquilo nunca existiu, Mas existem, eu estava pesquisando esta semana e encontrei casos assim surpreendentes de uma ligação telepática ou paranormal entre alguns gêmeos, nem todos.
mas eram ambos sensitivos. Mas não é por uma questão biológica, não é por uma questão genética, não é porque o cérebro vibra em faixas iguais ou semelhantes, não é isso não. É que eram dois sensitivos reencarnados. E aí, daí o que? O interrelacionamento psíquico entre ambos. Aí a psicologia, né, a psicanálise não entendem e ficam falando bobagem. Aí é que está. E não sabe como explicar, porque há muitas teorias a respeito. Essa da espírita, para mim, né, porque eu sou espírita puxando brasa passarinha, é a mais coerente. São dois sensitivos reencarnados que vieram como gêmeas e que exercitam isso, exercitam essa faculdade. E aí podem, até mesmo os dois, eram duas mulheres, uma morreu no hospital, a outra soube, entre aspas, que foi avisada pela irmã, e no dia seguinte morreu também, de causas desconhecidas. Não houve nem um diagnóstico. As gêmeas, as duas, uma morreu num dia, outra morreu no dia seguinte. Aqui morreu no dia seguinte, que eu soube, através de um processo de comunicação telepática, ou então através de clarividência, que a outra tinha desencarnado. Então, existem sempre as exceções, não é? A gente não pode dizer, oh, isso funciona assim, não é por aí. Há variantes, né? Há vertentes. A gente vai, não, isso, às vezes a pessoa é ortodoxa, não, isso aqui funciona. É como certos procedimentos em nível assim, de psicologia, de psiquiatria, psicanálise, estabeleceram um padrão, ou padrões de comportamento, ou de performance. Olha, o esquizofrênico age assim, 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 assim. Mas nem sempre isso acontece. Então a gente não pode, não há como catalogar. Primeiro, que mesmo que pensem que tudo está no cérebro, o cérebro pode estar todo mapeado, está mesmo, está tudo direitinho, as zonas, córtex, isso, aquilo, tudo bonitinho, mas a essência ninguém sabe. Como funciona, né? Eu mesmo, nos meus estudos de medicina legal, eu olhei uma vez um cérebro, eu digo, mas meu Deus, onde é que está o inconsciente aí, nessa zorra toda? Aí o professor cortou assim, abriu, é macio, parece cérebro de boi, né? Se botar com umas batatinhas, então eu como direto, pensando que é chamado miolo, né? Miolo de boi. E eu gosto mesmo. Aí é resultado. Aí ele cortou. Aí... E ninguém sabe mesmo. É tudo à base da suposição. Né? Tudo é na base da suposição. Porque existem reações específicas, individualizadas, diante de um estímulo, diante de uma provocação. Tá vendo? Essa mulher mesmo que esquartejou o marido e fritou lá né? Veja que uma atitude dessa é praticamente única. Pode até no passado ter havido alguma coisa a respeito, parecida com isso, mas aquilo ali é específico. Como surgiu aquela ideia? Porque ela foi sugerida por uma candomblé. E como ela chegou a essa conclusão de que deveria se quartejar? Quer dizer, é algo para se estudar, para se analisar. Isso aí é patológico. E se não for? Nem tudo está no terreno do absurdo. Há certos espíritos que agem com naturalidade,
considerando que aquela ação dele é normal. Mas vai pro cinema depois. É. Mas você vê que uma reação dessa é muito. Você sabe o que é magia negra? Não existe nem negra nem branca. O que vai determinar se é negra ou branca é o rumo que a pessoa dá à sua atitude. Aí é que está. Agora, às vezes, a pessoa está sob o comando de entidades sanguinárias. Aí o negócio fica difícil. César Lombroso estudou isso e muito bem num livro. César Lombroso é o pai da antropologia criminal. Ele estudou num livro Hipnotismo e Mediunidade, que vocês deviam ler. Não atrás desses romances aí, michuruca que tem por aí, não. Leiam isso. Hipnotismo e Mediunidade. Lombroso, ele era tão genial que o seu cérebro foi cedido à Universidade de Turim. Não aconteceu nada de extraordinário por causa disso. Como o de Einstein também. Era um cérebro comum, como qualquer outro, e olhava assim, porque a gente olha o cérebro e não vê nada, só vê... É uma coisa assim macia, eu botei até o dedinho assim, é macio. Né? Onde é que estão então todos os talentos, a genialidade, as ideias inatas, a performance moral, intelectual? É? E o menino de 12 anos que teve o cérebro e que se transformou numa massa purulenta, repus, ia para a escola, voltava da escola, estudava, andava, não tinha nada. Não perdeu inteligência. Não perdeu nada. Quando abriram, ele começou a sentir dores lancinantes, abriram, era água, já tinha transformado. Agora, como é que ele andava, estudava, raciocinava, e aí? Isso aconteceu em Portugal. À época, o cardeal Cerejeira, que é o cardeal que mandava, era na época de Salazar, um ditador português, proibiu que esse caso fosse divulgado. Olha, então, alguma coisa aconteceu. Então, quem era que pensava? Era o cérebro? O cérebro não existia. E aí acho que o pensamento é uma secreção do cérebro, é? É isso? Porque tem até, outro dia eu vi na revista Veja, eu estou mandando agora e-mail para lá, bodegando com ele. O hemisfério esquerdo, aí perdeu, uma pessoa perdeu uma parte do hemisfério esquerdo, aí o direito assumiu as atribuições do esquerdo, é interino, né? Minha gente, vamos botar os pés no chão, nada de fantasia. É por isso que tem muita gente aí morrendo. E morre de uma forma estúpida. Por quê? Pela falta de conhecimento da verdadeira, vamos chamar de etiologia da doença. Pode estar no espírito. Aqui mesmo teve uma menina, desse tamanho, assim, sentou-se, foi Ferreirinha. A menina, periodicamente, nela irrompiam assim bolhas. Ela da raiz do cabelo até os pés. Bolhas. A menina sofria horrores, além de ficar com vergonha de ir para a escola. Aí a gente fez aqui um tratamento com ela. E aí as bolhas foram diminuindo, foram secando. Um dia, quando ela acordou, ela tomou o maior susto. As cascas, todas as bolhas estavam no lençol, na cama, e não tinha, nem marca ficou. Aí, resultado, como teve uma pendenga entre a mãe e o pai, a mãe levou a menina para Juazeiro. Isso tem mais de um ano. Pois bem, eu já soube que voltou tudo.
O tio dessa menina é um dos homens mais ricos do Brasil e ninguém sabe. É quem fornece máquina para Petrobras, inclusive em prospecção em águas profundas. Pode levar para a Clínica Maio, pode levar para os Estados Unidos, para tudo. Levaram para tudo quanto é canto. Então, o que é isso? É um espírito interferindo ali e criando esse processo. Kardec chama até de doença fictícia. Olha aí. Então a gente tem que... Eu acho que espiritismo é ciência. Acho não, é ciência. E se a gente não tratar sobre esse prisma, vai se transformar mais numa seitazinha por aí. Uma religiãozinha por aí. Onde o pessoal vai para o centro para ficar Jesus é o amor, porque Jesus, porque a fazer o bem, que a caridade. Isso o espiritismo não tem nada a ver com isso, é uma questão pessoal. É um projeto de vida de alguém. Fazer o bem. Aqui, o bem que nós procuramos fazer é pregar um espiritismo baseado na sua própria realidade científica, epistemológica. É isso que nós tentamos fazer aqui. E as pessoas não entendem, porque a maioria dos brasileiros sempre é carente de amor, né? Quer ter suas emoções estimuladas, fazer uma palestra aqui, todo mundo chorar, que maravilha, assim, é uma coisa de louco. Aqui ninguém chora, só se for de raiva. Então, eu não sou um cara passional, eu não sou muito emotivo, nada disso. Sou muito frio. Aí as pessoas estranham, né? E aí, naquele centro assim, aquele discurso lindo, maravilhoso, empolgante, você vai ao delírio. Aqui não. Aqui o delírio é outro, é obsessivo. Não? Bom, Tristão e Isolda. Vocês já viram falar em Tristão e Isolda? Já? Mas só ouviram falar? Leram alguma coisa? Eu também já ouvi falar que Deus criou esse mundo, mas nunca vi Deus. Lenda céltica da Idade Média, representada por várias versões em prosa e versos, ao longo dos séculos XII e XIII. Conta a lenda que Tristão fora criado por seu tio Marcos, rei da Cornualha. É na Inglaterra, viu? Cornualha. Sabe quem é duquesa agora da Cornualha? É a mulher do príncipe Charles. Olha a ironia das ironias, né? Como o nome dela é Camila, que o mandou à Irlanda a fim de pedir em seu nome a mão de Isolda, a loura. Que eram duas, viu? E não era burra ela não, era inteligente. Por engano, Tristão bebeu com ela um filtro mágico que tinha a propriedade de provocar um irresistível e eterno amor. Então precisamos descobrir a fórmula desse filtro mágico. Desesperados por trair a confiança do rei Marcos, os amantes se separaram. Tristão foge para a Bretanha, onde desposa Isolda das mãos brancas. Eu acho que ela era albina, né, não? Quando, porém, um ferimento grave põe sua vida em risco, manda seu fiel escudeiro, Querdin, à procura de Isolda a loura. O escudeiro, após algumas peripécias, consegue levar a mulher transportada num barco de vela branca. Entretanto, a esposa de Tristão informa que a vela é negra, sinal convencionado de insucesso da missão. Tristão morre. Isolda, que chegou muito tarde, morre de dor ao lado do amante. Esta lenda de origem celta, desenvolvida pelos poetas dos finais do século XII, Barrow e Thomas,
inaugurou na Europa o tema da paixão fatal e da morte como único refúgio das almas apaixonadas, onde dariam continuidade aos seus amores interrompidos pela morte. O amor, então, transcende a todos os limites impostos pela vida e pela morte. Essa questão aqui, como outras, iriam, aliás, suscitar vamos dizer assim, o renascimento, se é que eu posso me referir assim, do romantismo. A base do romantismo são esses mitos, essas lendas. Então, o romantismo que surgiu na Europa no século XIX, pelo menos na segunda metade do século XIX, que não foi só uma contradita, né, como dizem os puristas da língua, ao naturalismo, que o naturalismo eliminava todo o romantismo, né? Achava assim uma coisa muito piegas. Os naturalistas, como Émile Zola, por exemplo, Honoré de Balzac, né? Voltaire chegou a ser naturalista, mas no campo do romanesco, quem mais se destacou foi essa de Queiroz, foi Émile Zola, que escreveu uma espécie de manifesto naturalista em Paris. E aí muitos autores o seguiram. Tanto que eles não chamavam de romance, chamavam de tratado. Aqui no Brasil, Júlio Ribeiro se destacou com A Carne, que saiu em 1948, e era um livro proibido. Alguém já leu aí A Carne, de Júlio Ribeiro? Tem aquela Lolita, né? Era uma coisa, era um escândalo, era o maior escândalo mesmo. Foi ver uma coisa de preto aqui, eu pensei que... Depois houve até uma peça, né? Hein? Depois de liberado houve uma peça. Teve uma peça, mas as meninas em internatos liam, né? Elas ficavam nos internatos e liam esses livros proibidos, como Dama das Camélias e o Ateneu de Raul Pompeia, que também é um dos manifestos brasileiros ao naturalismo. É muito interessante isso. Acho que vocês devem ir para o vestibular, não devem não? Estudaram para o vestibular? Então, agora, houve um poeta, Augusto dos Anjos, que também é chamado poeta cientificista ou naturalista, não é? E ele não acreditava em nada. Ele escreveu um poema nas Vásticas da Morte. Ele só tem um livro chamado Eu, mas é Eu e Outras Poesias, né? Ele é muito intimista, vamos dizer assim, muito introspectivo, né? E quem trata justamente da introspecção, que faz um tratado espetacular, é o grande poeta Berkeley. Ele tem um livro sobre o problema das experiências pessoais. É uma base do empirismo, é uma coisa fantástica mesmo. Então ele não acreditava em nada, ele era cético. Ele morreu jovem, com 20 e poucos anos, e morreu de tuberculose. Teve uma hemoptise. Antes de ele escrever, depois que ele escreveu um poema que começa assim: sou uma monera, venho de outra era, pólipo de perdidas reentrâncias do caos telúrico procedo. Caos telúrico é o que? A terra, né? Então houve realmente o processo da vida é um caos, é verdadeiro, não um caos no sentido de desorganização, não é? Mas de processos convergentes e divergentes. É o côncavo e o convexo, não é? Dentro do processo de evolução. Então ele
era notável. Para mim, é o maior poeta da língua portuguesa, na minha opinião. Augusto dos Anjos. É uma opinião pessoal. Agora tem a Olavo Bilac, tem a Cruz de Souza, tem Fagundes Varela, tem Gonçalves Dias, tem a Luiz Murat, mas o próprio Castro Alves. Mas Castro Alves foi, ele está lembrando que Castro Alves termina trabalho de literatura. Castro Alves foi muito bom, mas ele errava muito português, ele não sabia escrever direito. Agora é um gênio. Ele tinha aquele lampejo assim, genial, mas ele sentia dificuldade. Se ele tivesse conhecimento da língua, do vernáculo, ia ser muito melhor do que foi. Mas a gente tem que ver Castro Alves pela sua genialidade, a sua versatilidade, o seu estro, não é? A gente tem que ver por esse campo. Mas vamos para cá, senão a gente vai terminar. Merlin e Nimue. Merlin Mago do ciclo não é antúrico, não, é artúrico. De onde vem artúrico? É do rei Arthur. Ele faz parte da saga, da lenda, da mitologia da Tábua Redonda. Saga do rei Arthur e a Tábua Redonda. Teria construído, segundo a mitologia celta, a Excalibur, a espada mágica, que evidenciou a legitimidade real de Arthur, bem como construíra a célebre Stonehenge e criou a Tábua Redonda. Eu estive em Stonehenge, fica a 35 quilômetros de Londres, quando eu podia viajar, né? Então, é uma vibração fantástica em Stonehenge. Dizem que ali foi uma espécie de templo, não é? Ou então observatório astronômico, tal. Ninguém sabe, era dos druidas. Aliás, era dos celtas, que druida é uma facção céltica. Eram os magistrados, feiticeiros, os magos, chamam de druidas, que faziam parte dessa etnia, né, celta, que vem da Irlanda até a Floresta Negra na Alemanha. E se vocês estudarem a mitologia irlandesa, é fantástica. É uma das mais ricas. Foi onde começaram a surgir relatos sobre a atuação dos elementais na Irlanda. Os elementais, os gnomos, né? As ninfas, as fadas, os elfos, têm origem na Irlanda. Não é na Bretanha, como muita gente pensa, mas na Irlanda. Então, vamos aqui. Assim, Merlin fora um mago extremamente criativo, dotado de fantásticos e admiráveis poderes. Todavia, não conseguiu escapar do amor que o consumiu e o levou à tristeza e à desilusão. Apaixonou-se perdidamente pela fada Nimue, que dele aprendeu os mais sedutores encantamentos e extraordinários procedimentos mágicos. O amor cegava completa e docemente. Era a primeira vez que o poderoso mago se apaixonava. Nimue, que o tinha nas mãos, usou contra Merlin o que dele próprio aprendera, levando-o à ruína. Em dado momento sentiu que era a hora de abandonar o impotente e apaixonado Merlin. Assim o fez, sem dó nem piedade. Um dia, Merlin estava sobre uma pedra, uma enorme pedra, para mostrar a sua amada um novo prodígio, quando ela, com seus poderes despertados por Merlin, atuou de tal modo que ele se viu irremediavelmente preso, por mais que tentasse. Ela partiu para sempre, deixando Merlin entregue à própria sorte, ou mais exatamente, à má sorte. Ainda assim, apesar da maldade de Nimue, Merlin continuou a amá-la, porque o amor ultrapassa as fronteiras da perfídia e da maldade. Porque esse mais nobre dos sentimentos é inerente à magia, e nada como um mago, um verdadeiro mago,
para sublimá-lo de tal forma que tudo diante dele se curva e se amesquinha. Porque o amor é uma coisa mágica. Assim, olha, ele é tão mágico que ele vem, a gente não sabe de onde. E vai, a gente não sabe por quê. Aí é que está. Então, eu acho que o amor é uma coisa assim, fantástica, misteriosa e indefinível. A gente não pode de maneira definir o amor, né? O amor é um fogo que arde sem se ver, disse Shakespeare. É um contentamento descontente, a dor que desatina sem doer. Isso é muito poético, mas não é verdadeiro, não é? Não é não? Eu acho que a gente nunca, pelo menos por algum tempo, a gente não vai conhecer o amor. Por mais reencarnemos e por mais estimulemos em nós mesmos esse sentimento, nós só vamos conhecer o amor quando atingirmos, na minha opinião, quando atingirmos um grau de espiritualidade que com ele se compatibilize. Porque ele é essencialmente abstrato, ele é espiritual. E aí estabelece um confronto entre as nossas ideias mesquinhas, paupérrimas, materialistas, e ele, o amor que é sumamente imortal. Então há uma defasagem, sei lá, um embate. É como uma guerra de Troia que tem realmente um simbolismo mitológico, não é entre o mal e o bem, é entre o amor e a verdade que o homem concebeu. Tem um significado que o filme não deixou transparecer em nenhum momento, talvez por falta de talento dos seus diretores, mas existe uma simbologia ali em que o amor é o fulcro central de toda a trama e da própria guerra, não é? O amor que floresceu entre Helena e Paris. Então é isso que se deve ver na guerra de Troia. Não a guerra em si mesma, que é mitológica. E até hoje já descobriram 7 lugares que se supõem ter sido Troia. Cada lugar desse, ninguém sabe realmente se ela existiu ou não existiu. Está lá em Homero. Mas é uma lenda. Aquilo ali faz parte da mitologia, né? Isso ali faz parte da mitologia. Então vamos adiante. Bom, tem aqui Deidre e Nauise. É na mitologia irlandesa. Deidre era filha de Felin MacDowell, senhor de Ulster, e arpista do soberano Conchobar. Como um druida pronunciasse que Deidre se casaria com o rei e levaria morte e sofrimento à Irlanda, o povo exigiu a sua morte. Conchobar a salvou, dizendo que a criaria até que tivesse idade para ser sua esposa. Assim, nenhum rei estrangeiro pretendeu a mão de Deidre. Quando chegou a hora do casamento entre a donzela e o rei Conchobar, ela recusou-se a casar com um ancião. O rei era velho. Apaixonou-se por um jovem, valente guerreiro chamado Nauise. Os dois amantes fugiram para a Escócia. O rei, sentindo-se traído, ordenou que fossem buscar os apaixonados sob forte escolta. Durante o regresso, Nauise foi assassinado por determinação de Conchobar, obrigando Deidre a casar com ele. A jovem caiu em violenta depressão, terminando por esmagar o crânio contra uma pedra. Vocês veem que a maioria aqui dos amores é trágica, não é? É isso mesmo. A grande maioria. Na nossa vida também isso pode acontecer. A tragédia não é só
algo que termina em morte violenta, em loucura, tragédia é tudo aquilo que nos faz sofrer. E não há nada mais relevante no mundo que o amor. E é uma coisa, é um sofrimento, não é que seja tolerável, não é isso. Mas ele faz parte do sofrimento do próprio amor. Parece que é uma identificação eletiva, como dizia Goethe, né? O amor e a dor, ou o amor e o sofrimento. Eles andam muito assim, para e passo, são inseparáveis. E sofrer de amor fez com que a literatura se enriquecesse, o sofrimento pelo amor. A literatura assumiu assim uma dimensão mitológica até, extraordinária, nefelibática. Por quê? Porque os grandes poetas sofriam de amor. Cruz de Souza, todos eles. Aqui mesmo em Castro Alves tinha um poeta chamado João de Barros. Ele era negro e se apaixonou por uma branca. Naquela época ainda havia escravos. Ele era alforriado. Então ele passava todo dia por determinada rua em Castro Alves e a mulher estava lá, uma jovem, debruçada na janela. Ele passava porque sabia que aquela hora, à tardinha, perto do Ângelus, ela estava ali na janela. Olha, Pedro Barros, é o nome dele, Pedro Barros. Eu tenho um livro de poesia dele. É do nível assim de Bilac para cima. Que poesias lindas, maravilhosas, todas ele magoado pelo amor que sentia. Ele sentia ferido até. Ele dizia que tinha a alma ferida, não pela flecha do cupido, mas pelo amor que sentia desacisadamente por essa jovem. Nunca ele concretizou o seu desejo, nunca. Jamais ele teve qualquer contato com essa mulher, mas ele disse num dos seus versos que ela foi a mulher mais amada do mundo e que ele morria e morreu num catre imundo, sozinho, sem Deus, sem mãe, sem pai e sem o amor de sua vida. E amor. Morreu amando, é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Mesmo platonicamente, mas amor. É? Ele não morreu de amor, não, ele morreu amando. Agora tem gente que morre odiando. É melhor morrer de amor, porque ainda pode ser considerado como Tennyson, aliás, um grande poeta inglês, Tennyson, dizia: morrer de amor está antecipadamente no paraíso. É bonito, né? Não sei se ele passou por isso, mas que Ero e Leandro. Na mitologia grega, os amantes Ero e Leandro viviam nos dois lados do estreito de Helesponto. Como Ero era sacerdotisa de Afrodite, lhe estava vedado o casamento. À noite, Leandro atravessava a nado Helesponto para se encontrar com ela. Mas uma noite de tormenta, os ventos apagaram a tocha que Ero utilizava para guiar Leandro, que se afogou no meio do estreito. Quando Ero viu o cadáver do amado na margem, suicidou-se saltando de uma torre. Então veja que esses amores são trágicos mesmo, né? Eu não sei
se a morte resolve a questão. Eu acho que não. Talvez até pior, né? Talvez até a coisa piore, recrudesça. A pessoa se matar porque o seu amado morreu, eu acho isso... Eu acho... É uma coisa trágica, quer dizer, assim, impetuosa, né? Irracional. Porque há aquelas, por exemplo, há certas mulheres, não é? Há certas mulheres, no curso da história e da mitologia, que perderam seus amores e não se imolaram, se mataram. Por quê? Não é? Porque ela conseguiu com que eles se